Muito bem, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Inteligência Orgânica, esse espaço em que você, resiliente, que me escuta, segue aqui por algum motivo, quem sabe como eu, em busca de uma mensagem de esperança diante de um cenário cada vez mais pessimista, cada vez mais tenebroso em relação ao futuro, em relação ao mundo da tecnologia, que chega com muitas promessas de melhora, mas o que a gente vê é um vale depressivo em que as coisas parecem melhorar, as coisas parecem ficar cada vez mais fáceis, mas na verdade elas ficam cada vez mais complicadas, com uma sociedade cada vez mais adoecida, com... Tô vendo aqui o olhar do meu convidado pensando, caramba, que encrenca que ele vai me meter. Mas se existem pessoas esperançosas nesse mundo, são pessoas que tratam do tema, que é um dos temas que eu mais gosto de tratar aqui. Eu agradeço, Jorge, você por estar aqui. Né? Obrigado pra gente ter esse papo. Que é o tema da educação. Né? Como é que você vai trabalhar com educação em todas as faixas etárias, mas principalmente a infantil, depois a universitária, que é também o seu caso. Como que a gente vai trabalhar com essa formação de pessoas sem ter esperança, não é? Mas, como eu sempre inicio o Inteligência Orgânica, eu sou um pessimista em relação ao futuro. E, Jorge, seja muito bem-vindo, Jorge Stein, que está aqui comigo. Será que essa mensagem de esperança e de otimismo vai vir de você hoje? Seja muito bem-vindo à Inteligência Orgânica. Maravilha, obrigado. Prazer estar aqui com vocês que estão assistindo a gente. Eu acho que vai sim. Uma das mensagens vai... Eu tenho acompanhado alguns dos seus episódios, né? E tenho visto, até falei com você antes, né? Falei, você está ficando... A mensagem continua, mas eu vejo que você está sendo um pessimista um pouco transformado. É verdade. Então, e eu me inspirei nessa percepção para pensar. Eu acho que eu não sou nem pessimista nem otimista. Eu gosto de pensar agora, principalmente motivado pelo teu podcast, pela tua provocação, a gente tem que ser mais propositivo, né? E eu sou otimista no sentido que a gente tem consciência que você teve, que te motivou a fazer o podcast, né? Essa consciência do risco, de que a gente pode estar indo para um buraco maior do que a gente consiga sair facilmente. Mas o fato da gente ter consciência e da gente ter cultura e capacidade... A gente fala, peraí, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, acho que mexer com educação e falar de educação nesse contexto é um pouco disso. Falar, não é que a gente é um peixe dentro do aquário que não se percebe. A gente está percebendo isso, né? Então, o fato de perceber, falar, tá bom, vamos fazer o que com isso? Ainda bem você se tocou, talvez tenha sido um pouco mais doído do que você gostaria, mas você veio e começou a fazer esse podcast que está dando um efeito nas pessoas e em você mesmo. É verdade. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência de falar, caramba, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, eu trabalhei parte da minha vida com uma consultoria de prevenção de riscos, né, que acabou me calibrando um pouco o olhar do... Até minha filha fala brincando que eu tenho o olhar do mal, eu falo, não, é o olhar do risco. Né? O que pode dar ruim? Né? E uma vez que a gente tem essa noção, fala, tá bom, qual é a minha responsabilidade em lidar com isso? Né? Então, acho que todo e qualquer educador ou quem pensa em educação, ou de um modo mais amplo, desenvolvimento humano e aprendizagem, a gente tem a responsabilidade não de ser um otimista poliânico, mas de pensar, ok, na posição que eu tenho, com a potência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, o que eu posso fazer com isso? Né? Então, nesse sentido, eu me cobro às vezes, e é lógico, às vezes a gente vê coisas acontecendo e fala, caramba, para onde a gente está indo? Só, peraí, qual é o meu papel em reverter ou mitigar esse risco que está aí na frente, né? Então, acho que muito obrigado por ter a chance de estar aqui com você, de participar do teu movimento e de mexer um pouco comigo também nesse sentido, de falar o que a gente vai fazer com isso, né? Então, acho que é uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui na mesa e para quem está assistindo, o que a gente vai fazer com isso? É ótimo isso, mas eu não sabia dessa sua passagem por esse controle de risco. Isso Como que você chegou lá? E às vezes a gente pensa que quem pensa muito em risco se torna eventualmente mais conservador ou mais, como que eu vou dizer, mais receoso da mudança. E isso
conflita diretamente, talvez, com quem pensa em inovação. Perfeito. Né? Como que você chegou lá? Qual que é a tua trajetória, basicamente? Minha trajetória, assim, eu falo numa frase que eu sou um engenheiro de produção que virou um engenheiro de aprendizagem. Ai, que legal. Então eu fiz engenharia de produção por uma questão de vida. Assim, meu pai era engenheiro de produção, engenheiro industrial, trabalhou sempre em empresa, em indústria. E nas férias do segundo ano do ensino médio para o terceiro ano, eu fui fazer intercâmbio e ele faleceu nas férias. Então eu voltei para o Brasil, ele já falecido, foi um momento bem crítico da minha vida. Eu acho que eu já estava mais ou menos pensando em fazer engenharia de produção, mas eu não tinha parado para pensar. Mas foi algo repentino? Foi algo repentino, mais ou menos repentino. Ele tinha um problema no coração, ele era um dos pioneiros de Caramba. questões cardíacas. Ele teve um infarto com 34 e faleceu com 43. Então ele já teve uma sobrevida do infarto bem significativa. Super jovem. Jovem. E aí, começo do terceiro ano do ensino médio, eu nem pensei muito, né? Eu falei, vou fazer engenharia de produção, quero entrar em escola pública, né? Eu fiz na Poli. E aí eu segui uma carreira de comércio corporativo e melhoria de processos e logística e sistemas ERP, mas aí sempre com aquela coisinha de talvez não é bem isso, né? E aí eu fui tendo consciência de a gente não muda processos sem mudar pessoas. Então, gradativamente eu fui para a área de treinamento, desenvolvimento e gestão de mudança. Consultoria em gestão de mudança. E nesse movimento eu trabalhava numa consultoria estratégica e fui trabalhar numa consultoria menor, especificamente para fazer gestão de mudança em grandes projetos de prevenção de riscos e fraudes. E comecei a me desenvolver lá, sempre com essa sementinha de desenvolvimento humano, e aí acabei virando gerente de treinamento e desenvolvimento. Então, por um lado, eu tinha essa lente que eu era responsável por montar uma universidade corporativa para consultores de prevenção de risco e fraude e fazer capacitação para clientes também, mas por outro lado eu estava olhando o desenvolvimento humano. Sim. Então tinha que ter uma lente técnica de olhar para todo e qualquer processo e enxergar o risco nesse processo e como mitigar um risco de processo, mas por outro lado eu tinha que olhar como é que essas pessoas se desenvolvem. Era muito ligado com a área da ética também. Sim, então, a questão... totalmente. Código de conduta, código de ética. Era o compliance das empresas? Compliance. Então, sim. e foi muito legal, esse assunto tá quente na minha cabeça, porque semana passada eles fizeram, essa mesma empresa que eu deixei de atuar há 20 anos, passei por lá uns 5, 6 anos. Mas pode falar o nome. É a ICTS Global. Sim. É uma dos grandes players nacionais e internacionais de riscos e fraudes, compliance, Caramba. canal de denúncia, etc. E a gente se reconectou, porque hoje não dá para falar de desenvolvimento humano, de risco, de estrutura de negócio, sem falar de como a IA está impactando nisso. Então eles fizeram um evento muito legal, um dia de ética, do mês de ética e compliance, e aí me chamaram para falar de desafios de IA no desenvolvimento humano e na ética dentro das organizações. Então eu reconectei com esse olhar, mas de uma posição diferente do que eu tinha 20 anos atrás, né? Porque antes eu olhava muito para o desenvolvimento das pessoas em função do risco e dos processos organizacionais. E agora pensando muito mais em a gente estar se relacionando de maneira totalmente diferente com o conhecimento, por conta da IA. Então, como é que isso deve influenciar o desenvolvimento de um líder, o desenvolvimento de um colaborador, do ponto de vista pessoal mesmo, profissional, né? Como é que eu vou me desenvolver como um gerente, um diretor executivo de uma empresa, considerando a IA, e do ponto de vista dos riscos que isso traz também, né? Como pessoa, como organização e como desenvolvimento da sociedade. São então, enormes, né? São enormes. Então, voltando lá ao meu passado, eu comecei a trabalhar com a ICTS um tempo, depois eu saí, mas aí nesse tempo eu já tinha me tocado que não é só desenvolvimento humano profissional, é educação. E a gente estava falando antes, né? Quando o filho nasce, muda uma chavinha, daí minha filha estava para nascer, eu falei, não, eu quero entender um pouco melhor quem e como, além da família próxima, vai influenciar o desenvolvimento de uma criança. E eu decidi entrar em educação básica. Eu fui fazer alguns trabalhos voluntários na escola do Projeto Âncora, eu fui tutor e depois conselheiro lá. Fui fazer mestrado na PUC, tive o prazer de ter aula com seu pai, né? Um abraço para ele. E aí eu fui entrando em educação básica, e em outra área também, que na época eu estava mexendo um pouco com esse olhar de sustentabilidade, 2008, 2009, uma primeira onda que teve aqui no Brasil, corporativa. E aí eu fui mexer também com inovação social, grandes projetos de mudança sistêmica com atores, principalmente do terceiro setor ou organizações que naquela época já enxergavam que não é uma consultoria vindo de fora com uma solução em PowerPoint que vai fazer mudança, mas é a consciência, a inteligência coletiva que vem
da organização e da sociedade para fazer essa mudança acontecer. Nossa, que curioso você está falando aí, e eu tenho sido impactado tanto por esse termo, inteligência coletiva, inteligência coletiva. Você se aprofunda nisso também? Sim. Você já lida com isso há bastante tempo? Explica Naquela pra época, gente. né, assim, a consultoria que a gente atuava chama Real Partners, é uma consultoria internacional que nasceu de um dos sócios e de um grupo de sócios que na época pós-apartheid, na África do Sul, foi chamada para ajudar a pensar a realidade da África do Sul, porque um sócio e os amigos eram um cara de planejamento estratégico da Shell, que era na época a companhia de pensar futuros. Então ele e o Adam Carren, que tem vários livros, eles foram para lá, fizeram um projeto grande do repensar a África do Sul pós-apartheid, e agora o que a gente faz? E aí foi se criando uma rede de pessoas e conhecimento que desenvolveram em algumas empresas. Uma dessas empresas foi a Real Partners, que tem metodologias próprias, né? Então, eu junto com eles, a gente tinha lá na época uma formação de cenários transformadores, laboratórios sociais, ou Change Labs, e daí eu fiz uma formação também no Presencing Institute, do MIT, de teoria U, que depois acabei até escrevendo um livro e dando um curso sobre isso, né? Então, ultimamente eu tenho me distanciado um pouco dessa atuação, mas é justamente essa noção de que grandes mudanças vêm de atuação coletiva de pessoas que, através do diálogo e da criação coletiva de consciência, conseguem perceber, falar e atuar de maneira diferente. E aí tem várias metodologias que fazem isso acontecer. Porque parece uma coisa meio, como é que eu vou dizer, holística. Pois é. É e não é, né? Porque tem uma coisa holística porque a gente está acostumado no mundo das empresas, das escolas, etc., né? De objetivo, plano, uma reta para atingir. Cartesiano, né? E, por exemplo, a teoria U, ela tem é um framework que, na verdade, foi criado em cima de vários outros conhecimentos, mas que a essência é que talvez a menor distância entre dois pontos seja uma reta, né? Do ponto A para o ponto B. Mas o U que ele fala é que talvez a gente tenha que se aprofundar em conhecimento, em contato consigo mesmo, em descer no sistema, para depois você subir do outro lado. Então, a reta que vai do ponto A para o ponto B, ela pode até ser mais rápida, mas significativa e atuante, ela passa por um movimento em U, onde você tem uma questão de sensing, de sentir, que é a descida, do presenciar, né? Uma vez que você sente o ambiente, você se conecta individualmente coletivamente com isso, e a partir daí a subida que você faz desse U do outro lado é um envolvimento, uma energia de ação coletiva para a transformação. Que legal. Então, muito rapidamente, a ideia da teoria U é essa. A tendência a gente esquecer, e eu falo como meia-culpa, né? A gente esquecer disso no dia a dia é muito grande. Claro. Ainda mais com rede social, com a loucura que está no dia a dia, etc e tal. Então a gente tende a ver problema, solução pensada, eu sei a solução, um grupo pequeno de pessoas sabe a solução, desenho o plano e vamos a ele. Não, e eu estava pensando aqui justamente no que eu falei na abertura, que tem a ver com a criação do podcast, de se eu estou ficando um pouco mais otimista em relação ao futuro, ele é no longo prazo, George. Ele passa por por eu achar, não sei se você concorda, que a gente está no começo do mergulho desse U ali, Concordo. de descer nesse vale, né? E aí buscando autoconhecimento ou buscando outras coisas, mas esse vale ainda está numa descida que só lá na frente que a gente vai começar a ter essa melhora, não sei. E o legal disso é que é um movimento individual e coletivo. Sei. Né? Então, individualmente, né, só o fato de eu estar lembrando dessas coisas já me faz pensar, faz tempo que eu não acesso isso, e talvez algumas coisas da minha vida eu esteja esquecendo de me aprofundar um pouco. Sim. E de perceber essas conexões e de fazer essas conexões. Aí pensando no que a gente estava falando antes, né? Teu podcast, sem perceber, você está sendo influenciado por conexões, falas e pessoas que te posicionam com uma percepção um pouco diferente do que fez você começar esse podcast. Sim. Né? Só que eu concordo com você, a gente está ainda percebendo isso. E conectando com o que eu falei no começo, eu acho que essa é a coisa boa, onde que eu sou otimista. Né? Está causando uma rede de pessoas e de conexões que propositivamente está falando, pode dar ruim, mas vamos fazer alguma coisa a respeito. Que ótimo. E quando que você foi atropelado pela IA?
né? Cara, foi muito fácil ser atropelado, mas vou dar um passinho para trás para falar uma coisa que fez diferença também nesse processo. Depois que eu saí da ICTS, Certo. eu fui trabalhar com uma consultoria de gestão do conhecimento, né? Que é uma área do conhecimento muito legal, pouco explorada. Eu cheguei a dar aula em curso de pós-graduação, etc., no tema, na Escola Sustentária e na PUC também, de cursos de extensão. E que é o seguinte, fala como é que a gente trata o conhecimento como sociedade. Então tem um framework super simples de um dos papas, que é o Nonaka e o Takeuchi, um livro bem legal de gestão de conhecimento, que fala que o nosso conhecimento individual e social ele vai evoluindo numa espiral que vai trocando conhecimento tácito com conhecimento explícito. Conhecimento explícito é tudo que está nos sistemas, nos livros. É aquilo que a gente consolidou de alguma maneira e registrou. E o tácito é isso que a gente está falando. É aquela coisa que surge nas conversas, que surge em encontros, só que não está registrado em nenhum lugar. Então, quem sabe, fazendo o exemplo nosso aqui, desculpa aí o som, um exemplo nosso, a gente está conversando e de repente aqui a gente resolve, fala, quer saber? Vamos fazer um texto disso? Ou vamos criar um mini curso disso? Então, esse conhecimento tácito vira um conhecimento explícito. Certo. Faz de conta que vira um curso. Né? Daí alguém vai ter acesso a esse curso, vai ver esse curso, né? Daí vai falar, que legal, e vai lá e conversa com outra pessoa a respeito disso. E eles acabam gerando um entendimento, uma realidade diferente e depois faz o que eles pensaram faz virar explícito de novo. Então tem uma espiral sempre que o conhecimento explícito e tácito eles vão rodando. Certo. Né? Então essa conversa aqui, se for gravada, ela pode no futuro virar um livro, um conceito, etc. e tal. E ela vai sendo transformada a cada encontro tácito. Perfeito, é essa a ideia. E aí eu tenho isso bem claro na minha cabeça, a gente mexia com isso como consultoria, como a inteligência organizacional de uma empresa. Uma frase potente é: como seria bom que a minha empresa soubesse tudo que ela de fato sabe. Por que ela não sabe? Porque está na cabeça das pessoas, está nas ideias, etc. Não se transformou em conhecimento explícito, em processos, em ofertas, em processos de negócio. E isso a gente fazia profissionalmente como consultoria das diversas maneiras para grandes empresas. E aí eu fui para a educação. Mas com essa mesma lente, né? E agora, não fugindo da sua pergunta, como é que eu caí no mundo de IA? Eu sempre fui incomodado na educação, de já reconhecer, isso não é novidade para ninguém, na PUC, seu pai, vários outros professores e outras iniciativas trazem isso, que o modelo de educação que a gente tem hoje não está adequado aos tempos atuais. Antes da IA já era fato. Né? E aí chegou a IA, logo no comecinho, quando eu comecei a mexer com o ChatGPT, quando chegou, deixa eu falar de novo, quando o ChatGPT foi disponibilizado publicamente... Novembro de 22, E a gente teve contato com a IA generativa como uma oferta pública de uma funcionalidade que a gente não tinha nem ideia. E aí eu falei, caramba, isso vai mudar a maneira como a gente ensina e aprende de uma maneira radical. E eu tomei uma decisão em fevereiro, eu falei, eu quero fazer parte disso. Mas como é que eu vou começar? Não sei. Foi num podcast que eu ouvi que ele falou, quando você desconfia de alguma coisa e acha que o seu futuro pode estar nisso, comece a fazer algum experimento. O que eu fiz? Gravei uns vídeos bem mambembes, coloquei no meu canal de YouTube, que é pouco relevante, e aí eu comecei a gravar, e aí alguns amigos falaram alguma coisa, e aí de repente um conhecido meu falou, olha, eu vi que você está falando disso, tem uma empresa que está querendo ouvir, e aí a roda começou a girar. Mas sempre foi do incômodo de... E eu não mexia, eu tive um passado também, que eu não falei aqui, que eu mexia com sistemas ERP, que é esse grande sistema de planejamento empresarial, Enterprise Resource Planning, né? Então eu tinha esse olhar de informática para organização de empresas. Que é RP meio que organização de processos de logística organização de processo, também. Logística, financeiro. Isso. Então, é aquela ideia de eu vendo um produto, ele já abate aquele produto no estoque, já dispara uma ordem de produção, eu produzo, daí eu tenho que comprar matéria-prima, daí já está vinculado com financeiro e processos de automação, talvez. Sim. Também, né? Certo. E aí, eu falei, caramba, eu não tenho conhecimento em tecnologia. Eu nunca, né? Quem me pergunta, fala, mas você é um daqueles que começou a falar de IA em 2023? Eu falo, exatamente. A questão é qual a bagagem que eu trago e qual é o objetivo que eu boto na conversa. Como eu
Eu mais IA sou outra coisa, né? Mas o que vale é o eu, né? Nesse caso, você, nesse sentido. Exatamente, que é uma coisa que a gente é muito melhor do que a IA. Né? Porque uma coisa que eu tenho falado bastante e nos projetos praticados a gente não vai conseguir igualar o volume de dados e a velocidade que a IA propicia para a gente acessar o conhecimento. Só que a IA nunca vai conseguir igualar as conexões, o repertório e os critérios humanos que a gente tem para fazer isso. E aí que faz toda a diferença, né? Então, lá em fevereiro eu comecei a fazer esse experimento, vi que deu certo e desde então eu tenho me aprofundado em conexões, em cursos, em projetos, com essa ideia de, principalmente para aprendizagem, né? Eu renomeei minha empresa, chama Pedagogy IA, onde IA é inovação em aprendizagem. Que legal. Né? Porque a gente tem que repensar as maneiras que a gente vai ensinar e aprender. Sim. Né? Então, todo o processo de lidar com conhecimento está sendo botado em xeque. A questão como a gente vai fazer o quê, desde a escolinha dos nossos filhos, da escola quando eles forem maiores, faculdade, os critérios que a gente tem para falar que uma pessoa é inteligente ou não, que aquela escola é boa ou não, que aquela faculdade é boa ou não. Né? Estão mudando. Total. A gente se conheceu num evento de educação, sim, né? De inovação 2019, na educação. Não, 2024, foi ano passado. E ali eu tinha um incômodo e a desconfiança de que as coisas na educação iriam para esse caminho que você está falando, iriam mudar. E principalmente por mexer com cursos online, né? Com essa questão da aprendizagem baseada em conteúdo gravado, em conhecimento... como que você falou? É o tácito e o explícito. O conhecimento explícito exposto dessa forma. Ali, naquele evento lá, eu tive a certeza de que eu tinha que mudar tudo. Eu tinha que pensar de outra forma aquilo. Ainda não sabia que forma que eu... Ainda não sei, talvez, de que forma que eu tenho que pensar. Né? Mas eu sei que do jeito que eu fazia, do jeito que a gente faz, não vai mais ser. Né? De expor o conhecimento explícito, dele ser imutável de certa forma, dele não ser personalizável, porque a IA permite tudo isso, mas a gente precisa justamente ter essa bagagem, esse critério, esse pensamento para colocá-lo em prática. Você que está bem imerso nisso, o que você vê de prática já de iniciativas, de questões que funcionem, a começar, sei lá, para o ensino básico, como você colocou assim. O que eu acho legal quando a gente fala IA na educação é separar que parte da educação. Exato. Né? Então, quando eu falo em IA aprendizagem, eu fui fazer aquela palestra sobre dilemas éticos de IA em organizações, a gente tem que deixar bem claro em que parte da aprendizagem a gente está falando, que parte da escola, e mesmo educação básica. Isso. Né? Eu estou fazendo projetos de mentoria em escolas, ajudando escolas a implementar diretrizes e práticas curriculares de IA. Né? Então falar da parte infantil da escola é radicalmente diferente de falar dos anos iniciais, do fundamental, dos anos finais e do ensino médio. Tem que separar completamente, Tem que separar a cabeça e o discurso. Certo. Só que aí pensando num pai de uma criança de 6 anos, como você é, na ideia de educação básica, né? A escola tem que ter uma atitude coerente de educar ele também. De educar os pais, os professores e botar na proposta pedagógica o seguinte... Tem coisa que a escola não abre mão. A escola não pode ser tá à mercê das demandas do mercado sem um senso crítico. Então, antes de tudo, a escola tem que ter uma proposta pedagógica que ela pode materializar num perfil do egresso, onde eu gosto de pensar que a escola bota... ao final do período que o seu filho estará com a gente, a nossa intenção é que o seu filho saia um cidadão com essas características. E aí tem várias escolas que botam assim, sempre acaba aparecendo crítico, global, comunicativo, cidadão, ético. Verdade. Que é verdade, que é o que a gente gostaria, né? Sim. Como famílias assim. Mas aí a questão é, tá bom, chegou a IA. Como é que a IA entra nisso? Não usar por usar, mas a escola ser capaz de botar diretrizes, né? E falar, olha, do que eu estou vendo de IA, do meu senso crítico de risco e oportunidade, a gente vai começar a mexer com o IA dessa maneira. Então, respondendo a tua pergunta, o que eu vejo de mais valioso é a escola parar e fazer essa decisão. Sim. Quem eu sou como escola? Quem vem aqui, né, coloca o seu filho aqui porque eu tenho uma proposta, que se estiver bem colocada e posicionada, deve mostrar para a família um pouco do que vai ser o dia a dia da escola, porque a escola vai colocar
propósito dela, o perfil do egresso que ela quer formar, valores, etc. Mas você está falando Isso de uma antes, escola. uma escola que Não é uma realidade brasileira. não é uma geral. realidade brasileira, É uma realidade é um ideal. Ideal, né? Assim. E aí a escola pensar, falar, opa, agora chegou a IA. Como é que a IA conversa com isso tudo, considerando os riscos, conhecendo o que eu estou falando de IA, né? Os trabalhos que eu faço em escola sempre começa com um levantamento e uma oficina de conscientização para todo mundo alinhar do que a gente está falando. Né? E a partir daí a gente desenhar um plano que está adequado à escola. Né? Então isso você colocou bem, né? Vou colocar de onde eu estou falando. São escolas particulares que têm a criticidade, o tempo e recurso para pensar nisso. Né? Que é um pedaço talvez pequeno. Certo. Talvez não, né? Hoje mais de 80% das matrículas da educação básica brasileira são públicas. Né? Então, com certeza pequeno. Vem o desafio, falar, e ensino público? Né? Daí a gente tem que pensar a realidade. Né? A gente não pode pensar na IA por IA. Fala, qual é o propósito da escola pública? Né? Qual é a realidade dessa cidade ou dessa escola? Quais são os problemas prioritários? E aí olhar para a IA e falar, quando e como faz sentido colocar alguma coisa de IA aqui. Certo. E aí tem um risco grande, né? Porque o mercado é mais veloz do que as escolas. Né? Então, já tem muita coisa boa de soluções, e eu posso citar aqui, por exemplo, solução para redação, correção de redação, que já está em ensino público brasileiro, a Letros, que é uma edtech reconhecida internacionalmente brasileira, que faz correção de redação. Certo. Então, tem soluções aqui e ali que já são boas. Mas a questão é, não vamos pensar em IA de uma maneira geral só porque é IA. Principalmente que o motivo da escola é desenvolver seres humanos. Né? A inteligência de seres humanos, né? A gente agora, eu gosto sempre de abrir. A parte que a IA pode tomar conta é muito pequena. A gente como pais, olhando até o autoconhecimento, nossa vida profissional e o que a gente andou aprendendo, a essência da aprendizagem que a gente tem de um ser humano ao longo da vida é um pedaço pequeno do conteúdo escolar e até faculdade, né? Você fez jornalismo, né? Fiz. Então, com certeza, muitas das coisas que você faz hoje tem uma semente no jornalismo. Mas se a gente for, e eu sou engenheiro de produção, né? Se a gente for parar para pensar, falar quantos % do tempo dedicado meu na faculdade eu estou usando hoje de fato, ou para ser justo, quanto ajudou a trilhar meu caminho para eu estar hoje onde eu estou. Né? Então, é uma coisa que a gente não sabe como vai ser no futuro para as crianças. Sim. No fundo, o que vai ser são habilidades de relacionamento, de serem humanos, que a IA não dá conta. Né? Então, até você falou um negócio que eu gosto sempre de expor uma outra perspectiva. Que ideia é essa de personalização da IA? Quando a gente fala personalização, a gente está falando de quê? Boa. Né? O grande uau que surge é porque lá na década de 90 teve um estudo do Bloom que falou que um tutor individual para uma criança possibilita ela aprender quase 2 vezes mais do que a média. Só que isso é um experimento muito bem feito, mas com suas limitações. E a maior delas é que é um tutor humano. Então, toda vez que a gente fala em personalização, a gente, por IA, a gente está falando na habilidade que a gente tem hoje tecnológica de entender os inputs que uma criança dá e direcionar um caminho de aprendizagem que foi treinado na ferramenta para que essa criança não tenha a resposta, mas que ela desenhe um caminho para a resposta. Um tutor inteligente, né, no melhor dos casos. Só que isso tem uma hipótese falha, que é que toda criança vai interagir com o tutor da maneira que a gente quer. Como assim? Para a criança aprender, ela tem que responder o que ele está perguntando. E ele vai perguntar primeiro, vamos separar uma árvore de decisão. Isso a gente está falando de conteúdos que são explícitos e que foram treinados para IA. Conteúdo matemático. Conteúdo disciplinar. Disciplinar, sim. Né, das disciplinas, não disciplinar. Né? Certo. Mas o relacionamento com o amigo, sim. o bom comportamento, a predisposição a risco, lidar com a natureza, diversidade, esse tipo de coisa não está no conhecimento explícito que a IA vai lidar. Né? Então tem esses dois caminhos. Primeiro, tem uma série de coisas que as nossas crianças têm que aprender que não está no caminho
da personalização da IA, e aquilo que está no caminho da personalização da IA vai depender daquelas crianças, daqueles jovens, interagirem da mesma maneira com a IA que a gente espera. Né? Então vamos fazer um exemplo fictício aqui. Está o Jorginho e o Pedrinho na escola. Daí estão interagindo com um tutor de IA, em que você põe uma resposta lá digital e está errada. E a gente decide fazer junto, e ninguém sabe que a gente está fazendo junto. E aí, fala, quer saber? O Jorginho está com preguiça. Pedrinho, responde aí você. Aí você vai lá, 7 mais 4, 10. Daí a ferramenta vai... Você tem certeza? Qual foi a conta? O que você pensou para fazer isso? E aí você responde uma coisa e eu simplesmente copio. Né? E ela vai estar interagindo para você. Mas a aprendizagem, ela ocorre na conexão dos nossos significados para cada um. Quando a gente fala mediar a aprendizagem, né, a mediação final é o que ocorre nas diferenças que tem entre o Pedro e o Jorge. Você, se estiver sendo honesto, a personalização de um tutor inteligente vai te levar por um caminho que talvez você pense na resposta. Eu não. Eu vou ver a mesma resposta que você e não vou ter percorrido aquele caminho. Isso já está provado. Né? Tem 2 experimentos muito legais, um foi feito no MIT, outro não lembro onde foi, que basicamente, em linhas gerais, foram feitas tarefas para jovens com uso de IA, né, com uso misto de IA e sem uso de IA. Né? Um era só com IA, outro com IA e Google, e outro era sem uso de IA. E 2 coisas apareceram nesses 2 experimentos. Uma, que as conexões cerebrais, porque foi feito um mapeamento de... esqueci aquele exame que faz... Ressonância. E aí, as pessoas que faziam sem IA, elas tinham ativações neuronais muito maiores. Apareciam áreas coloridas no cérebro de pensamento. E pior, né? Depois, quando foi retomado, 2 semanas depois, questões a respeito daquele conhecimento, quem fez só com IA não lembrava de nada. Né? Então, além de ter a questão de exercitar o músculo cognitivo, de criar conexões neuronais para que você consiga percorrer aquele caminho de novo, tem a questão de que nem todo mundo vai interagir da mesma maneira. Eu fiquei na dúvida. Eu vi. Eu fiquei na dúvida porque quando eu penso em conteúdo personalizado, ou seja, IA personalizada, eu já fico imaginando, tudo bem, você deu o exemplo ali de um texto em que o Pedrinho e o Jorginho estão numa sala de aula, o mesmo espaço físico, e aí eles estão interagindo com 2 iPads, sei lá, 2 devices diferentes, e um olha para o outro, eles trocam, eles vão alimentando ali com esse tipo de resposta. Mas eu já imagino uma conexão muito mais, talvez de médio prazo, em que o Jorginho e o Pedrinho estão com óculos individuais ali no seu próprio mundo, interagindo com um avatar de um tutor super inteligente, e ali eles não têm mais o diálogo lateral, eles estão tão internos ali, e aquilo ali sim extremamente personalizado para esse avatar em que do Pedrinho vai ser do Super-Homem e do Jorginho vai ser do Batman, e o Pedrinho vai conversar com ele tendo questões altamente pessoais divididas ali, e a IA vai conseguir absorver, entender, vai ler na íris do Pedrinho se ele está entendendo ou se ele não está entendendo, vai medir o batimento cardíaco e vai entender se ele está feliz, contente, tendo dúvida ou não tendo, e já respondendo de uma forma em que ele vai aprendendo desse jeito, assim. Numa viagem que não é difícil, que a gente já sabe que já existe tecnologia para ser feita, mas desse nível de personalização em que junto, aquela Shirley Turkle, né? Conectados porém separados, né? Juntos porém separados. Né? Que eles estão... E esse é o medo, mas para um ensino conteudista isso pode ser super efetivo, não? Eu acho que responder de 2 maneiras. É possível fazer isso? Tem tecnologia? Tem. Agora vamos pensar o seguinte, que é um dos grandes desafios da educação, ainda mais se a gente for falar em educação pública no Brasil, né? Não adianta a gente ter tecnologia, né? Uma coisa é falar de processos e máquinas. Outra coisa é falar de aprendizagem em escola. Certo. Né? Vamos pensar se isso é uma realidade prática de trazer para a escola, e se na prática, seja lá quem tiver dinheiro e incentivo para fazer isso, vai pensar nisso numa realidade com todos os desafios que tem. Primeiro ponto é esse.
Segundo ponto, que é um outro grande risco de IA, né? Uma coisa que eu ouvi algumas semanas atrás e assim me pegou, me arrebatou. A gente tem um grande problema quando a gente voltar um pouco para a ideia de gestão do conhecimento, né? O conhecimento explícito, ele tem menos canais de sensoriais da realidade, Certo. porque ele já está explicitado numa linguagem escrita ou vídeo, ou seja lá o que for. Quando a gente fala de conversa, quando a gente fala de ambiente, quando a gente fala no conhecimento tácito, quando a gente fala em vida, a gente tem canais sensoriais da realidade que não são parametrizáveis e nem acionáveis por um algoritmo. Então pensar me assusta. Pensar numa criança sendo essencialmente estimulada por canais restritos de realidade, mesmo que seja uma parte limitada do tempo, onde ela não vai ter contato com humanos para aquele conhecimento, onde eu vou assumir que para o Pedrinho pode ser o Super-Homem, para o Jorge pode ser o He-Man, vai ter um personagem algoritmicamente criado em cima de algumas informações de preferências de cada um de nós dois, que pode não ser relevante naquele momento, porque eu posso estar passando por um estado, uma situação que não é isso, e eu não vou ter uma mediação humana que vai me ensinar, primeiro, a identificar isso, e segundo, a lidar com humanos. Né? Então, me assusta muito, e eu vejo isso no meu processo de aprendizagem já adulto, o quanto a gente é privado do autoconhecimento nosso, de como eu aprendo, de como eu lido com minhas emoções, de se agora quem está mandando, eu que estou mandando nas minhas emoções ou elas que estão mandando em mim. Então, é toda uma área de conhecimento que, se a gente for pensar em educação usando o IA, não é ela que vai ensinar, né? Então acho que outros pontos, voltando para o começo da nossa conversa, que eu sou otimista, é que os riscos que a gente está identificando, na verdade, estão puxando um pouco mais a demanda para nos desenvolvermos mais como seres humanos. Eu vejo assim. Né? Senão, me assusta. Sim. Eu sei que você fez uma provocação, mas na verdade tem gente que pensa nisso como solução mesmo, né? Que fala, a escola no futuro vai ser isso. E tem alguns pontos positivos que fala, a gente tem um problema de qualidade e quantidade de professores no futuro, porque cada vez mais esse gap vai ser maior. Então a gente precisa pensar na IA como inteligência aumentada, não como inteligência artificial. Não, sendo poliânico, digamos que essa IA seja bem intencionada e tenha as diretrizes ótimas e seja regulamentada e tenha uma supervisão humana para vários guardrails ali, que é uma palavra para a gente deixar tudo dentro de um ambiente, proteções, né? Essa personalização seria uma essência freiriana, né? Seria você aproximar ao máximo da realidade do aluno de uma forma em que ele consiga entender. Na essência, sim. Na essência, sim. Na prática, ele vai ser menos questionador, ele vai ficar dentro do sistema, ele vai ser o oprimido que gosta do opressor. E na prática, né, eu acho que o grande risco que a gente tem é que o algoritmo é uma caixa preta. Né? A gente não pode esquecer, eu sempre começo com isso, um letramento digital mínimo em IA, a gente tem que saber, IA não sabe de nada. É um cálculo matemático probabilístico da melhor próxima palavra, do melhor próximo pixel, do melhor, que é absurdo, que é muito convincente, mas ele não sabe das coisas. E o pior, né? A gente não tem uma reversibilidade, como é estatístico. Eu não tenho garantia nenhuma que a minha pergunta daqui a 3 minutos vai ter a mesma resposta. Sim. Né? Dos modelos que estão hoje, é um risco que tem. Então, terceirizar a criação de conexões neuronais, né, psicológicas, a formatação do cérebro de uma criança, até de um adulto, a um algoritmo em que a gente não tem controle e que a gente não tem um jeito de capacitar aquela pessoa, principalmente quando for uma criança e um jovem, a ter aquele caminho de raciocínio próprio, a gente está terceirizando a nossa aprendizagem humana. Em empresas, o que eu tenho falado, que é um risco enorme, e a empresa tem que estar ciente disso, ela traçar a linha entre a tarefa e a produtividade da tarefa e a possibilidade de aprendizagem e uso adequado num futuro um pouco diferente. Porque senão uma decisão empresarial, uma decisão de negócio,
vai estar no critério do algoritmo e não na pessoa. Ô Jorge, você não acha que existe uma semelhança entre o que todo mundo está falando, né? Tipo, a gente concorda que esse futuro do ser humano é ser mais humano e que o futuro da educação é apostar nas habilidades leves e na comunicação e nas outras coisas. Só que você também não tem um lado seu engenheiro que pode achar ou desconfiar que isso é um pouco romântico para a prática futura mercadológica do mundo e que nosso cérebro não é capaz de, tá bom, eu vou formar um ser humano super-humano, só que aquele discurso de pai, né? Que vai na escola e fala, mas ele tem como. Será que ele vai passar no vestibular? O mercado ele é duro, quando ele for ser cobrado, essa geração nova não quer nada com nada, não sei o que lá. Você vê caminhos claros em que essa formação se torne efetiva nesse mercado futuro, ou nesse mundo futuro em que a gente consiga botar uma escola de cabo a rabo, ensino básico a ensino superior, com essa orientação, que mundo é esse que a gente vai viver? Eu não só vejo como eu estou praticando um caminho que eu acredito. Que legal. Mas não é escalável e eu não tenho uma resposta assim em grande escala, em grande quantidade para implementar. Eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas juntas. Então, o que eu tenho feito em oficinas e trabalho com escolas e empresas é juntar justamente o que a gente falou, a inteligência coletiva com a inteligência artificial. É não usar um agente que vai resolver aquela sua tarefa, mas usar um assistente em que eu desenho para dialogar em cima de um desafio da empresa ou da escola. Legal. Então, na prática, o que acontece, né? Com repertório e critérios próprios da organização ou da escola, eu crio uma base de dados e um programinha de interação, que nada mais é do que um assistente que eu programo, que acessa, que tem aquela janela de conhecimento, que tem aquela janela de contexto, né? Aquela janela de contexto já pré-programado, com materiais da organização e com um roteiro pensado na oficina, onde as pessoas vão interagir em grupo. Então existe um grupo de pessoas com uma tarefa e parte dessa tarefa é interagir com esse assistente que foi desenhado especificamente para isso. Aí eu consigo duas coisas. Primeiro, uma reflexão e um desenvolvimento em cima da tarefa específica. Por exemplo, eu fiz um curso com coordenadores de uma rede de escolas. E aí o que eu queria que eles exercitassem é como pensar o contexto do professor. Então eu queria que eles tivessem minimamente a capacidade de falar por que, simplificando muito, a sala A é diferente da sala B e como ele contextualizaria diferente as duas salas. Se fosse fazer um algoritmo para A e para B, alguns pontos-chave de falar, esse é o contexto da A, esse é o contexto da B. Tipo, os alunos têm esse background. Exatamente, tipo de comportamento. Esse aqui se dá muito bem, esse grupo é meio rachado, aquelas coisas que você inserir no Miali. Exatamente. Legal. E aí o que eu fiz? Eu botei esse roteirinho, uma avaliação, uma rubrica de avaliação e criei um assistente em que fazia perguntas para eles interagirem e criarem esse contexto e depois davam feedback. Então isso já foi um exercício para eles pensarem o contexto. E depois a gente fez uma análise crítica da resposta, com base nessas questões. Gente, vamos lembrar, inteligência artificial não sabe do assunto. Ela é um bom adivinhador probabilístico do que você está falando. Ela foi treinada nesses materiais da rede de escolas, ela foi feita essa tal coisa. Então, o caminho que eu acredito é justamente a gente usar as duas coisas juntos. Porque aí o que eu fiz? Desenvolvi uma competência necessária para os professores para usarem IA. Eles aprenderam a fazer esse contexto que eu priorizei e falei, olha... Se fosse... É o que? Com notebook LM, essas coisas assim? Eu fiz com o ChatGPT mesmo. Eu criei um assistente, nesse caso foi no ChatGPT, né? Que eu nem chamo de agente, eu falo para eles que a ideia do agente é que ele interage e ele tem uma certa agência. Ele tem né? Então, para mim, é um assistente de mediação. Certo. Como eu não consigo estar em todas as mesas ao mesmo tempo, né? Vocês vão mediar com ele vai mediar a mesa com vocês, mas depois eu quero que vocês critiquem ele, que a gente faz essa meta-análise de como foi. Então, isso tem funcionado muito, Pedro. É escalável? Ainda não, porque eu crio. É um assistente em que não está
configurado para ter um sistema numa área protegida e ele não pega... A área é protegida, mas eu não tenho condições de armazenar os dados e devolver para eles, por exemplo, que seria ideal, um conhecimento explícito daquilo que foi gerado. Entendeu? Eu falo, olha, cada interação vai ficar no grupo, registrem, dependendo da oficina a gente faz depois um memorial, eles entregam para mim, mas para mim o mais importante é essa bem bolada da inteligência coletiva com inteligência artificial, com o senso crítico da inteligência artificial. Então eu fiz isso com coordenadores do Senac, que já voltaram para as unidades com essa ideia, e eu sei que a curva de adoção é muito variada, depende de cada um, não era a expectativa que ele já usasse, mas eu tenho feedback de alguns que já fizeram reuniões com professores nas unidades com a mesma dinâmica. Que legal. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas juntos. Você está dando um letramento digital e potencializando professores e formadores a usar a inteligência artificial de uma maneira certa. Exatamente. Ali, de uma maneira em que efetivamente potencializa eles, mantendo a formação e a criticidade deles. E você entende, então, que é assim que os nossos alunos, nossas crianças têm que sair da outra ponta. Tem que sair do terceiro colegial, sair da faculdade. Exatamente. Dessa forma. Assim. Um próximo passo que eu não comecei a fazer, mas estou desenhando, é como é que a gente faz isso para o professor já trazer para o aluno. Porque eu até tive a oportunidade de me envolver em esforços de criar um curso de IA para alunos. Né? Como se fosse um material didático, 2 vezes por semana, para você criar alguma coisa para alunos e aí você ofereceria para escolas. Eu recusei de primeira, porque eu falei, caramba, eu quero mudar o sistema. Né? Então, eu estava fazendo um curso online outro dia, teve um exemplo bom assim, de mudança sistêmica, de você estar num rio e de repente você vê um bebê numa cestinha passando pelo rio. Você desesperado, você vai lá e tira o bebê, pronto, salvei o bebê. Daí aparece outro bebê, daí você vai lá e corre. Daí você vê que está chegando vários bebês. Daí você fala, pessoal, vem me ajudar, vem me ajudar. Aí você chama um monte de gente e fica todo mundo tirando os bebês do rio. O que a gente poderia fazer? Fala, peraí, que raios está aparecendo tanto bebê com cestinha no rio, né? E a gente minimamente designar algum esforço para falar, gente, vamos alguém lá em cima no rio e ver de onde está saindo esses bebês, não é possível. Né? Então foi um pouco a minha opção de mudança sistêmica, de falar, eu não quero ainda, talvez eu mude de ideia, não mudei, oferecer uma capacitação de IA para alunos sem envolver o sistema escolar. Certo. Porque senão, o que a gente está fazendo? A gente está meio que assumindo que a gente vai bypassar. Que a gente vai ficar correndo atrás do bebê. Exatamente. Né? Então, eu estou com um esforço grande de influenciar com diretrizes e formação docente esse novo pensar. Porque é a escola que vai ter que ensinar nossos filhos. E em termos organizacionais, lideranças organizacionais de fazer essa escolha consciente. Porque aí, com a cabeça de engenheiro, consultor e quem já está com barba branca, falar, lógico, as empresas não vão deixar de usar. Tem um ganho de produtividade, mas tem um risco grande do ponto de vista de compliance, de erro, né, de como é que a empresa vai se proteger do probabilístico que está dentro da IA. E tem uma questão também de como é que a empresa vai ser sustentável no longo prazo. Porque se processos críticos de aquisição e uso de conhecimento estão sendo terceirizados para a IA, no futuro você perde a relevância da sua empresa. O que sua empresa tem de diferente da outra? Né? O que são as conexões do dia a dia, que é aquilo que eu falei antes. Né? A IA tem muitos dados, tem muito acesso rápido, mas as conexões, os critérios e o canal de realidade que ela tem de uma conversa, de conhecer o que está acontecendo naquela empresa, no cliente, etc., ela nunca vai ter 100%. E se você terceirizar isso para ela, se o seu processo organizacional for baseado nisso, teu risco é enorme. Exato, o que você está falando é muito interessante, porque é o paradoxo que você fica tão produtivo que você mata a sua empresa. Você mata, porque qual é a diferença, né? Qual é o seu valor agregado na IA que você está usando, se não for você usar e for o seu vizinho, o seu concorrente? É a minha parte, é o meu background. E pior, é porque é um algoritmo, uma caixa preta, claro, que você não sabe reproduzir, você fica refém do uso frequente, né? E aí você fala, vou não usar? Não, lógico que não, a empresa tem que usar, né? Uma escola tem que usar, mas a empresa tem que fazer essa opção.
E quando a gente está falando de uma empresa onde o propósito dela é desenvolver seres humanos, você tem um compromisso social muito grande de criar as conexões certas, emocionais, cognitivas, etc., naquelas crianças. E se você deixar isso a cargo de uma inteligência artificial, você está abrindo mão da sua responsabilidade. Não estou falando que a escola não tem que usar. Pelo contrário, eu quero que minha filha, a sua e todas as crianças e jovens tenham chance de sair da escola de um jeito... eu vou usar de um jeito esperto. O que é um jeito esperto, por exemplo? Que a gente estava discutindo em casa e falando coisa. Olha, criança tem uma prova que o professor dá, a prova do ano passado, trimestral de História e Geografia. O que ela pode fazer? Ela pode, olha, essa é a prova do ano passado. Gera uma prova similar para eu responder? Um dia minha filha, semestre passado, falou, não, o professor não deu o plano de estudo. Eu falei, e? O que você pode fazer? Eu até pedi para o ChatGPT gerar um, mas eu achei fraquinho. Eu falei, legal, então pede de novo. Né? O que está fraquinho? Não, pai, já estudei, deixa. Mas esse tipo de coisa a escola tinha que aprender, né? Então, eu em diversas ocasiões com professores, e eu fui professor também durante 1 ano e meio no ensino, anos finais do ensino fundamental. E aí você vê sala de professores com aquela coisa de eles não querem aprender, estão me fazendo pergunta que é no próximo ano, moleque quer saber muito além da matéria. Caramba! Né? A coisa que meu doutorado em educação foi sobre diferenciação pedagógica. Né? E tem uma frase muito legal que a gente tem que oferecer piso baixo e teto alto. Né? Então, para que qualquer criança que não tenha condição de acompanhar o nível esperado, a gente consiga trazer, mas a criança que quer voar, a gente tem chance e capacidade. Né? Então, o IA está muito fácil para isso. Né? E a gente tem que lembrar que o professor, cada vez menos, é um professor de conteúdo e de disciplina. Eu gosto de pensar que o professor é um educador do mundo sob a perspectiva da disciplina que ele tem. Exato. Mas não dá em xeque tudo que o professor trabalhou até hoje. Totalmente. Hoje em dia não fica confuso demais para a cabeça dele? Por isso tem que ser de dentro para fora. Porque mesmo trabalhando em escolas que estão abertas para isso, o que eu faço é eu crio um grupo de inovação em inteligência artificial dentro da escola, com vários colaboradores, onde a gente faz essa questão da inteligência coletiva junto com a inteligência artificial e as decisões são tomadas pelo grupo. Eu sou um mentor que ajuda a fazer isso. E aí o que acontece, né, que é uma coisa que eu estou vendo como fazer, esse grupo já é criado enviesado. Porque quem está nesse grupo são as pessoas que já estão olhando para frente, que já estão usando, etc. Então o que a gente tem que fazer, né, e agora eu estou remodelando, é como é que a gente cria caminhos de decisão onde a gente considere mais as pessoas que não estão nessa vibe. É igual quando você criou, sei lá, um clube do livro. Exatamente. As pessoas que estão lá já estão predispostas a querer ler. Né? Então, exatamente. E como que você numa escola traz justamente o cara que é avesso e que, não, eu sempre fiz desse jeito, eu quero continuar desse jeito. E não tem segredo. A gente sabe que é ruim, mas é isso aqui mesmo. E por motivos mais do que justificáveis ou nem tanto, você tem uma diversidade de adoção na escola muito grande. Sim. Porque isso tem pesquisa internacional, pesquisa nacional que já foi feita, alunos usando 70% a 100%, isso é uma pesquisa do DNTIC falando que 70% dos alunos do ensino médio já usam IA para fazer pesquisa. Eu cheguei em casa, minha filha tem 15 anos, está no 9º. Falei, e aí, é verdade isso? Mentira. É porque 100%, pai. Né? E aí professores estão usando menos e a escola ainda não tem diretrizes. Né? Então, o que tem que acontecer? É um diálogo onde a gente comece dessa maneira a usar a inteligência coletiva com a diversidade que a gente tem numa escola, com as potencialidades e riscos que a gente tem, para começar a tomar algumas decisões. Porque eu fui um pai que no primeiro semestre de 2023 fui na escola da minha filha, falar com o responsável. Ele falou, Jorge, você tem razão, acho que vai mudar mesmo, mas a gente está com outras prioridades de uma levada aqui que a gente tem que fazer alguns passos antes. Eu falei, legal, deixa eu só perguntar. Algum outro pai procurou isso no primeiro semestre de 2023? Ele falou, Jorge, só você, né? Imagina. Eu falei, Então, foi 2023, foi 2024. Eu tenho conversado com famílias de amigos e tenho sido demandado com escolas agora para falar com a Associação de Pais. Na semana que vem eu vou falar com uma escola que tem uma associação de pais forte, que se mobilizou e que falou, Jorge, a gente não está feliz com a postura da escola. Vamos fazer uma palestra? Eu falei, vamos. Né? Então, o que eu estou sentindo? Por que eu estou falando isso? Está começando a ter um movimento social que eu comecei
lá na frente, porque eu sou totalmente enviesado, mas de que as famílias, principalmente escolas particulares, né, fazendo esse recorte bem, escolas particulares a partir de um certo nível, falam, peraí, o que a escola está fazendo a respeito? Né? Então, e isso é uma coisa que está começando a mexer mais do que no ano passado. O que eu estou sentindo no meu dia a dia, 2025 ainda é exceção, 2026 vai ser difícil uma escola boa, privada, numa capital brasileira, não está preocupada em envolver as famílias em termos de prestar contas, ou minimamente comunicar o que a gente está fazendo a respeito. Eu acho que falta muito isso e é que bom que você faça esse trabalho. E às vezes eu sou demandado dessa questão também, e eu acho que eu consigo ser muito bom em levantar o problema, deixar o alerta. Mas em oferecer o caminho ainda, eu acho que eu preciso mais de você, do teu conteúdo. Conta comigo, porque... Exatamente, ou sei, como que a gente faz isso, como a gente se organiza para colocar em prática mesmo, porque deixar essa dúvida, esse despertar que as pessoas têm, ou seja, eu sei que isso aqui vai mudar, eu sei que eu preciso olhar com calma isso, mas como fazer? As pessoas também precisam, e eu sou um crítico disso, de educação, e principalmente na educação para adultos, educação online, as pessoas querem solução de problema. Exatamente. Elas querem que você entregue um manual. Um passo 1, com passo 2, com passo 3 e com resultado na ponta, de preferência com uma avaliação em que ela possa dar nota. Né? A gente foi formado assim. Romper com isso é muito difícil. É muito difícil. Você está falando, você está lidando com educação de profissionais e pessoas mais sênior, né? Então é fundamental isso. Eu tenho visto nas empresas já, nos trabalhos que eu comecei a fazer. Eu sempre gosto de falar que eu estou ajudando a decidir por que, se, quando, como e apesar da IA, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso. Né? Então, o que eu estou sentindo? O porquê já caiu. Isso. Né? O pessoal está deixando de questionar já meio... Mas já sabe, não é motivo para a gente não reforçar o porquê. Claro. Ou especificar o porquê. Mas as pessoas já estão começando o movimento. Sim. O C também, o C vai... O quando está começando a virar agora, né? E o como é o que falta. O como é o que falta. Né? Então, você vê nas empresas, né, essa questão de... Tem até um termo, chama Shadow AI, que é IA nas sombras. Que é o quê? Você tem no seu celular, dependendo dos controles de TI da empresa, de tecnologia de informação, dos meios digitais, ela tem mais ou menos controle, e foi justamente aí que surgiu, porque o termo original é Shadow IT. Né? É o IT nas sombras. É como as pessoas usavam ferramentas de tecnologia da informação não autorizadas pela empresa. Sim. Só que agora veio o IA, e o que acontece? As pessoas estão usando muito mais. Claro. Então, como é que a empresa lida com isso? Dados sensíveis da empresa lá. Exatamente. Que você não consegue colocar mais. Por um lado, né, um gestor otimista fala, que legal, um trabalho mais amplo, com competência, etc e tal. Os e-mails desse funcionário melhoraram muito. Por outro lado... a forma como ele se comunica. O risco, o que ele está fazendo nas horas que sobram, posso ou não posso demandar o uso para a gente ter uma produtividade diferente, como é que eu decido isso? As políticas da empresa, né? A gente teve um caso aí do Itaú, caiu na mídia, que não era nem de IA, né? Eram pessoas que estavam não necessariamente cumprindo com um eventual acordo que eles tinham a respeito do uso das horas em trabalho remoto. Estavam medindo os cliques lá. Mas aí, estudando um pouco mais sobre isso, já tem ferramentas de monitoramento do uso do mouse. Porque tem gente que desenvolveu ou software ou hardware mesmo, que fica a cada tanto tempo mexendo o mouse. Claro. Então o que fizeram? Desenvolveram uma ferramenta de monitoramento de movimentos não humanos do mouse. Nossa. Porque identificaram que o movimento humano do mouse tem uma curvatura, tem uma mini tremidinha. Uma questão, né, digital ali. Digital de dígito mesmo, de humano, né? Dessa parte do dedo, digo. Então, não tem jeito, né? E voltando ao meu chapéu de risco. Sempre vai ter gente, em menor quantidade, mas sempre vai ter, que vai querer burlar. Tem gente que não vai burlar, mas vai fazer inconscientemente de um uso inadequado que pode dar risco, que pode dar uma coisa. Então, não só as escolas ou as famílias estão pensando, fala, poxa, como é que meu filho, minha filha está sendo educado nesse mundo? Quais são as decisões da empresa, da escola a respeito de IA e como é que isso vai entrar no currículo? Mas as empresas também, né?
É. Mas quando as pessoas te questionam e pedem essa fórmula, esse passo a passo, você já está desenvolvendo algo Já. que entrega para ela? Já tem, entendi. O próximo passo do meu passo a passo é porque, por essa característica minha de ter vindo de inovação social, inteligência coletiva, etc e tal, eu estou fazendo com profundidade e pouca escala. Então eu acabo me limitando na entrega por questão disso, né? Então eu entrego bem em esforços de conscientização em escala, né? Mas na hora de implementação, né, o que eu estou fazendo é começando com uma empresa, com escolas, e desenvolver uma metodologia que a gente consiga andar com as próprias pernas. E tem um passo a passo. Passo a passo. Então você tem que abrir desse jeito, fazer daquele... É isso que as pessoas querem. Mas é sempre o dilema, ainda mais com essa questão de tendo educação na veia e inovação social, é sempre uma questão da minha vida, né? Tudo na vida tem uma linha que corta a escala da customização, né? E agora com IA ainda, a gente sabe menos ainda, porque é tudo muito novo e mudando muito, né? E é justamente essa é a grande frustração, porque as pessoas querem a mesma fórmula para todos. Exatamente. E é o que as pessoas querem. Isso não, e eu já ouvi falar, Jorge, mas agora com a IA você consegue customizar bem melhor. É verdade. É verdade. Mas o que mudou é o refinamento da linha. Eu consigo customizar, que é a mesma ideia da personalização na educação, né? Sim. Eu consigo customizar até um certo nível. Mas o que faz a diferença é o nível que a gente ainda não consegue customizar. Pois é. São as pessoas. O que faz você decidir fazer ou não uma coisa que você sabe que é certo fazer? É isso. Mas você acha que o mercado não vai entregar? Porque o próximo passo, o que mudou também de demanda de mercado nesse último ano, é que a fórmula já ficou muito complicada. O que ela quer é o MIA que resolva. Quer que você entregue um agente, olha só. Tá aqui o meu agente de aplicação de inteligência artificial no seu processo de educação aqui, tá? É isso. E alguém vai lançar esse produto, você não acha? Alguém vai lançar. Algum grupo educacional desses? Alguém vai lançar, mas eu acho que a diferença vai ser em quem conseguir se posicionar, comunicar e entregar o que eu sou além da IA. Boa. Né? Eu acho que aí, para a empresa, para a escola, você fala, não, tudo bem, vai entregar sendo bolha ou não sendo bolha. Saiu uma carta agora recentemente, mais uma carta falando de parar do desenvolvimento de inteligência artificial, mas a gente já está num patamar que as ferramentas já estão postas. Né? Que vai demorar, essa curva de adoção eu acho que vai aumentar, pequenas empresas, escolas, etc. vão começar a usar mais, mas a gente tem que ser capaz de falar como é que eu estou considerando isso e o que eu sou e entrego de valor além disso. Total. Porque se a gente não for capaz disso... É o fim do ser humano. É o fim. Isso vale para um professor, isso vale para uma escola, isso vale para um profissional. Para um médico, para um advogado, para um engenheiro, para tudo. Outro dia eu ouvi, nessa empresa lá que eu fui falar, um amigo meu estava falando que a mulher dele já está ensinando a funcionária doméstica a acionar o ChatGPT para criar receita. Para criar. Né? Daí eu falei, nossa, sensacional. Daí eu falei, mas será que todas saem boas? Será que funciona sempre? Será que isso é uma coisa a ser valorizada? E se essa funcionária for trabalhar em outro lugar, eu imagino ela chegando na minha casa. Ela fala, oi Jorge, tudo bem? Não, eu trabalhei lá e inclusive, eu consigo, com base no que está na geladeira, criar que até tem aplicativo específico para isso. Sim, mas você tira uma foto. Eu consigo criar uma receita para o seu almoço. Eu falei, isso é um valor agregado legal. Mas, se daqui a 5 anos todas tiverem isso, o que vai fazer diferença? E o tempero? E o tempero, lidar no dia a dia. Que é o amor, né? E aquela coisa... Porque o segredinho. Eu faço arroz, mas a minha avó também faz arroz. A receita é a mesma, só que o dela fica muito melhor que o meu. E aí você pensa isso para professor, né? Pois é. Se a gente for pensar no futuro, o professor vai saber usar um aplicativo de correção de redação, vai ter um tutor, uma escola, uma rede de escolas vai implementar conteúdo, uma plataforma de conteúdo já com tutor que ajuda nas aulas de reforço, etc. e tal. Vai precisar do professor? Vai. O que vai fazer a diferença do professor?
qual vai ser o valor agregado do professor. Então hoje, quando eu falo com professores, eu falo, olha, a gente tem que ter claro que talvez o futuro seja esse. Se o futuro for esse, a gente precisa cuidar de duas coisas. Que você vai estar adequado às competências que esse futuro vai demandar de você e que você vai estar adequado, desenvolver as competências que, independente do futuro, você vai ser mais ainda valorizado. E aí eu criei até no livro, que a gente lançou um livro agora, a Lara Crivellaro e eu, A Escola com Inteligência Artificial Generativa, uma jornada transformadora para um futuro que já chegou. Olha. E a proposta é justamente essa, né? O capítulo, um texto que eu escrevi, é mediação docente aumentada. O professor tem que ser capaz de identificar se, quando, como, porquê e apesar usar a IA generativa, conhecendo o contexto da sala, conhecendo a relação com o jovem e conhecendo as ferramentas que ele tem disponível para ele, não na Shadow AI, mas conversado com a escola, para usar isso em potência com a criança, né? Se uma criança chega para o professor e fala, mas eu não entendi como é que o elétron se movimenta. O professor não pode falar para a criança, por enquanto você não vai aprender isso, imagina uma fadinha que bota o elétron na mochila e leva para outro lugar. Eu ouvi essa história e falei, não é possível. Sabe? Eu falo, é inacreditável. E hoje, né, o professor, ele pode ter um repertório, ele fala, olha, não está previsto que você vai aprender agora. É mas... aquela coisa do teto alto que você falou. Exatamente, né? Então a gente tem mecanismo. O professor tem que estar apto a fazer essas coisas. E minimamente, né, o que eu escrevi é a ideia de contexto, de olhar para a criança, de escolher com critério a IA generativa com base no objetivo de aprendizagem que ele tem, é o que faz diferença. Porque se um professor quer ensinar criatividade, não pode usar IA generativa para gerar uma lista de 10 ideias, porque eu quero que você exercite o músculo da criatividade, né? Eu quero que o seu cérebro seja capaz de gerar essas conexões e fazer esse exercício para isso. Mas se a minha ideia, por exemplo, se o professor tem como objetivo de aprendizagem desenvolver um mecanismo de acionamento para cavar um buraco, e você quer usar isso para uma ideia de dar o nome do mecanismo, né? Eu vou criar um robozinho, eu quero a ideia do nome. Tudo bem usar, né? Então, esse refinamento, que é um pouco mais do que falar, para inglês não pode usar para tradução, para matemática não pode usar para fazer cálculo, mas é pensar na educação, no desenvolvimento de um ser humano como objetivos de deslocar a competência dele de um lado para o outro, do ponto A para o ponto B. Então, nesse exercício que eu quero que você faça, ou nessa proposta de desenvolvimento que eu quero uma criança adote, como eu quero que ela exercite esse desenvolvimento, eu quero observar nelas essas evidências, para ela fazer isso ela vai ter que exercitar alguma coisa. E aí o professor tem que ser capaz de falar, nesse exercício, nessa tarefa, pode ou não pode usar a IA e por quê? E aí que está, assim, o top de um bom professor usando IA, primeiro é decidir isso. E depois ele vê dentro dos milhões de aplicativos, claro, como é que ele vai usar. Porque o que falta é muito mais o critério e o raciocínio do que acesso a ferramentas. Né? Então, a gente está entortando um pouco quando a gente esquece disso. Lógico, tem que usar alguma ferramenta para o professor começar a mexer. E aí quando me perguntam, o que é melhor, ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek? Eu falo, o que a sua escola usa? Já tem o Google, já tem Microsoft? Pronto. Adota o Copilot ou o Gemini. Pronto, né? Mas ele fala, eu falo isso também. Né? Fala, não precisa, né? E até se me pergunta, Jorge, o que é melhor para fazer isso? As pessoas são obcecadas por isso, né, Jorge? Todo mundo pergunta o que é melhor. Eu quero não tenho melhor ideia. Naquilo que eu usei. Eu não consigo nem usar a porcaria do GPT, no talo, né? Ou seja, ele está sempre me bajulando. A pergunta é para que você quer usar, né? Qual é o teu objetivo? Isso. E aí desenhar um caminho de critério, decisão e repertório, né? Eu acho que a escola está pecando em deixar claro, a gente tem que, antes de usar, e a profissão também, né? A gente tem que garantir que critério e repertório está com os humanos. E aí a potência fica com o IA. Mas você tem que ter ou internamente próprio ou com alguma competência externa de alguém que vai checar, etc e tal, uma competência para checar criticamente se aquilo que você está ouvindo é uma resposta coerente, né? Então, isso vale para a escola e vale para a empresa.
É verdade. Se você não tem isso... E que bom que o seu repertório te levou para a educação. Pedrão, Valeu prazer. demais. Prazer todo meu, Jorge. E eu tinha visto no seu LinkedIn, você também está na PUC iniciando uma pós. É em gestão do conhecimento, é isso? Não, é em IA, né? O que aconteceu? Vou falar despertou muito interesse essa daí, eu tenho até vontade de fazer. Isso é uma coisa muito legal, né? Como uma coisa leva a outra e a IA não tem isso, né? São os encontros. Fui convidado para fazer um TEDx no Objetivo Sorocaba no ano passado. Encontrei a professora Anitta Abed, que estava lá também, que foi palestrante também, e a gente começou a conversar, e ela dá aula no curso de pós-graduação em psicopedagogia da PUC, e aí me chamou para fazer uma live sobre IA e psicopedagogia. Que legal. Né? E aí o que a gente acabou vendo é que duas coisas. Está se falando pouco disso e é necessário falar disso. Então a gente criou um curso de extensão de psicopedagogia e IA. Porque, na verdade, né, a gente precisa começar a pensar como qualquer profissional. Um psicopedagogo que está fazendo uma intervenção ou na escola ou fora dela, né, ele está lidando com o quê? Com crianças que eventualmente estão usando IA, com professores que podem estar usando ou não estar usando, com dificuldades de aprendizagem que podem ser beneficiadas ou não por IA, né, e tem que começar a fazer escolhas profissionais a respeito disso. Então, o que a gente fez no curso, né, trazer as duas coisas de questões de ciências da aprendizagem, neurociência, etc., com oportunidades e desafios de colocar IA nessa intervenção. Que legal. Então, é um curso de extensão embaixo do curso de pós-graduação em psicopedagogia que traz esses dois aspectos, né, que é pensar as duas coisas juntos com essa ideia teórico-prática, né, de entregar depois, inclusive a gente vai fazer a ideia é fazer um exercício no final onde as pessoas saiam com alguma coisa que diz respeito a cada uma delas, né? Não precisa fazer um TCC, mas o caminho do curso vai levar a uma reflexão e uma prática do que o que eu posso fazer com os desafios que eu tenho hoje, psicopedagogicamente falando, o que faz sentido incorporar a IA nisso. Que faça sentido para o bem, né? Olha só como esses papos me deixam mais esperançoso. Viu só? Não sei você, herói, heroína que ficou aqui até o final ouvindo ou preso nessa tela horrível chamada YouTube, que você aí é refém, como todos nós. Mas que bom que você chegou até aqui e se inscreva, deixe seu comentário, siga o Jorge aí no LinkedIn, que eu vejo mais que você coloca LinkedIn também, eu sou mais ativo, também mais no ativo Instagram. nas outras redes. Eu vou começar a potencializar mais o meu Instagram. Meu Instagram é @GeorgeRStein, mas tem um Instagram que está meio mortinho, mas que vai nascer de novo, que chama Engenharia de Aprendizagem. Engenharia de Aprendizagem. Então já siga aí, o link estará aqui quando esse episódio for ao ar. E você que está aqui no Inteligência Orgânica, que espero que você tenha saído com muito mais dúvidas como eu, mas pelo menos com um certo caminho de esperança, porque as coisas convergem, né? E nessa inteligência coletiva que a gente desenvolveu aqui, o que fica é o teu repertório. Então comente repertório se você chegou até o final e até o próximo Inteligência Orgânica. Até o próximo. Tchau, tchau.